Olá, boa noite, aqui é do canal Intuição em Mente. Meu nome é Adriana e eu vim aqui trazer hoje um tarô temático. Eu gosto muito desse tarô e apesar de as pessoas procurarem um pouco por ele, ele fala muito sobre quem eu sou, né? Sobre a pessoa que busca assuntos relevantes, situações e posts compartilhados de pessoas que trazem algum crescimento pra gente. E eu vou trazer aqui para o canal sempre chamando o tarô temático, tá? E aí eu vou trazer um tema específico de um vídeo, de um filme, de algo que eu vi. E depois vou tirar as cartas para que a gente trabalhe essa energia de como a gente pode, então, fazer com que aquilo que saiu na mensagem inicial, né, daquele tema específico, a gente possa trabalhar isso na nossa vida, no nosso dia a dia, tá? Hoje a mensagem é: você sustenta os seus sonhos? E foi um vídeo interessante, depois eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser ouvir. E eu anotei aqui que eu quero compartilhar com vocês. Ela falava assim: você quer mais, mas você sustenta o seu querer? Você quer o dinheiro, você quer o nome reconhecido, você quer as portas se abrindo, o sucesso merecido, mas você sustenta? Sustenta as noites insones, o silêncio das vendas que nunca chegam, o medo constante de algum erro, o peso do olhar alheio, você sustenta? Você sustenta as palavras engolidas? Você sustenta as conversas difíceis? Sustenta os dias cinzas onde tudo pesa mais do que deveria? Sustenta a disciplina? O frio na barriga? Os passos incertos num chão que insiste em tremer? Ou você só quer a parte bonita, sem suor, sem dor, sem ferida? Quer sonhar? Mas sustenta? E sustentar é agir. O caminho está posto e você só pode decidir. E então, você sustenta o desafio dos seus sonhos? E isso ficou ressoando na minha cabeça por dias, né? E aí eu trago para vocês isso. A gente quer determinada coisa e a gente tem muita condição de ir atrás disso. Mas se a gente for, a gente sustenta? E aí me vem à mente também algo que é sempre conversado em rodas femininas, né? Você quer o amor, você quer a parceria, você quer o compromisso do outro, você quer a entrega, mas você sustenta ter alguém que esteja no mesmo padrão vibratório que você e te ame e esse amor seja totalmente em paz? Você sustenta essa paz? Ou você acredita que o amor é aquele altos e baixos que a pessoa te deixa descontrolada, desequilibrada e com o emocional elevado? Isso é para você amor? Você quer uma família, você quer ter um filho, você sustenta as noites que você vai passar com ele em claro, amamentando, cuidando, dando remédio? Ou a gente só quer isso para responder à família: olha, eu tenho uma família. Para responder à família: olha, agora eu tenho a minha família, né? Você sustenta o peso de um valor de uma vacina que às vezes supera o valor que você tem na conta bancária, ou que talvez você tenha que deixar de viajar para bancar aquela vacina? Você sustenta às vezes um filho cair doente no meio de uma viagem paga, cara, para a Europa? Você sustenta? Então entende, a gente quer uma coisa, a gente sonha e temos total capacidade de realizar isso. Mas a gente sustenta? E aí uma coisa que eu lembrei de uma conversa antiga sobre você querer relação com uma pessoa de valor. Uma pessoa justa, honesta, que se dedique, que seja recíproca, que segure as suas mãos e fale: eu estou com você. Você sustenta que essas pessoas que vão estar à sua volta ou vão estar à volta dessa pessoa também vão desejar essa pessoa? Existe essa possibilidade. Essa pessoa é uma pessoa desejada porque é raro, né? Nós somos pessoas que trabalham em si mesmas, que se desenvolvem emocionalmente, que trabalham essa inteligência emocional para ter relações saudáveis, para ter todo dia aquele compromisso de ir à academia e cuidar do corpo, ou de marcar terapia, de estar ali cuidando da sua mente, ou daquele compromisso espiritual que você tem ao final do dia para sentar e meditar um pouco. Seja lá qual for o seu compromisso com você
e com aquilo que você acha que é importante. Isso é muito pessoal, né? Mas eu pergunto, você tem a vida que você quer? Ou quando você alcançar essa vida, você vai sustentar que outras pessoas também desejam ter a mesma coisa que você? E se essas pessoas também derem em cima dessa pessoa que você ama, né, no trabalho dela, porque sabe que é uma pessoa diferenciada? Você vai sustentar ter uma relação com uma pessoa que é muito bem vista, que é desejada, que é bonita, que tem equilíbrio financeiro? Então você entende? Qualquer que seja a sua vida, se for um padrão alto de vida financeira, se você morar numa casa grande ou ter um carrão, seja lá qual for o seu sonho, a pergunta que eu deixo é: você sustenta esse sonho? Nas partes difíceis? Naquela parte que você não conta a ninguém? Que te amedronta quando você está em silêncio? E aqui eu trago para vocês o entendimento nós sustentamos. Eu só preciso entender que para cada sonho que eu colocar em prática, que eu conseguir realizar, vai vir um desafio que eu preciso dar conta. Então a pergunta que eu deixo é: se a gente sustenta os nossos sonhos, e se a gente disser que não, é uma coisa muito corajosa, né? Então eu posso trabalhar para sustentar. Eu posso deixar o meu emocional forte, né? Treinado, entendido sobre as minhas sombras para poder sustentar aquela vida gostosa que talvez muita gente vai invejar. Eu estou preparada para isso? Então aqui é uma reflexão sobre a gente querer tanto algo e quando esse algo chega, machuca a gente no lugar de talvez uma falta de merecimento, de você se questionar: meu Deus, eu tô aqui focando na história de uma relação amorosa porque a maioria das pessoas que procuram o canal, elas procuram com esse olhar, né, de uma relação familiar e amorosa. Mas aqui serve para qualquer âmbito. Então, assim, você tem algo que você conquistou muito. E essa pessoa é uma pessoa que te traz uma vida financeira abastada e confortável, é uma pessoa que te traz amor aos montes, que se dedica, que está presente. Estamos dispostos a esse amor calmo e próspero? Então precisamos trabalhar nessas questões, porque senão o sonho chega e aí eu vou me dar conta que eu não sustento, que eu não tenho condições de levar esse sonho porque eu tenho medo. Eu não trabalhei naquele momento de pausa, às vezes um amor se afasta, às vezes que você está sozinho durante um tempo, que seria um bom momento para a gente trabalhar nas nossas questões. É como se eu tivesse um edifício inteiro e quando de fato ele é alugado para as pessoas, né, usarem ele, né, para, por exemplo, uma empresa contrata aquele edifício para montar ali o seu dia a dia, a rotina de uma empresa com as pessoas e tudo mais. Imagina que esse prédio não se sustenta. O elevador é pequeno, não comporta a quantidade de pessoas, o tráfego de pessoas. Imagina que a água desse local não sustenta a quantidade de salas e banheiros e do tanto que se usa. Ou a luz que não sustenta o ar-condicionado colocado, enfim. Eu preciso cuidar desse meu edifício, que é a minha casa, que sou eu mesma, dessa enorme coisa que sou eu, né? Como se fôssemos um edifício mesmo. Para que quando esse sonho chegue, eu esteja em condições de sustentar esse sonho, seja emocionalmente, seja fisicamente. Então eu preciso olhar para isso, sonhar e junto elaborar as coisas que eu preciso e junto construir esse edifício forte e seguro que eu preciso para me sentir merecedora desse amor e dessa vida gostosa. Ou de trabalhar minha energia de modo que qualquer energia negativa que seja colocada na minha vida, que aquilo de alguma forma não me tire a força de alguns, sabe? Então o que eu quero dizer é: não existe um assunto determinado, não existe um foco de vida determinado. Aqui existe um sonho e esse sonho a gente precisa se perguntar o quanto a gente consegue sustentar esse sonho. Se eu tenho força, valor, se eu consigo enxergar a mim mesma, aquilo que eu entrego numa relação, que eu entrego para uma vida próspera, ou que eu entrego para um sonho muito grande, ter uma empresa, de ser próspera, eu dou conta desse sonho? E essa é a reflexão que eu deixo aqui para vocês, tá bom? Agora eu vou tirar aqui o tarô para que a gente entenda como podemos então trabalhar nessa energia de sustentar essa vida que eu quero, né? Então eu vou perguntar aqui pro tarô, eu vou começar
com uma carta dos arcanos maiores do tarô dos gatos. Aqui já apareceu para mim a carta da estrela, né? Mas eu vou embaralhar mais um pouquinho. Se ela tiver que sair, ela vai sair. Vamos ver que energia sai aqui para as pessoas que se sentem na condição, né, de ter esse sonho. Como fazer para sustentar? A carta da morte. De acordo com esse tema que a gente trouxe, eu penso o seguinte: é necessário eu me transformar naquilo. É como se eu fosse hoje um personagem, e o personagem para qual eu tenho trabalhado, eu tenho, né, colocado meu empenho na vida, né, profissional e financeira. Isso vai chegar, mas eu preciso me transformar nesse personagem que vai ter essa vida que eu sonho, porque parece que a minha vida, a forma que eu penso hoje, de alguma forma não se sente merecedora e não comporta esse sonho tão grande. Então aqui tem uma necessidade de você se transformar, de você se permitir, né, renascer numa nova versão, né, com um novo olhar, para que então você se sinta merecedor de cada abundância dessa que faz parte dos seus sonhos, que é o que a gente trouxe aqui. Então, que você possa deixar cair por terra crenças e pensamentos limitantes que te fazem travar em vez de prosseguir, né, de ir na direção daquilo que você quer alcançar. Então aqui a carta da morte me pede transformação, para que então eu abrace esse sonho que eu tanto desejo, que eu tanto me empenho para que ele venha à tona, né, para que ele seja manifestado. Só que de alguma forma vou começar aqui. De alguma forma eu não me sinto merecedora, porque quando esse sonho chegar, talvez eu vá ter medo de perdê-lo ali na frente. Então calma aí, eu posso trabalhar hoje questões minhas sombras, meus medos, né? Aquilo que eu também às vezes não consigo ter uma noção, né, que seja um medo, porque às vezes a gente não tem noção de toda a nossa sombra. Tem coisas que estão no inconsciente, então eu preciso trabalhar essas sombras para que quando esse sonho chegar, eu possa então ir na direção dele de braços abertos, porque eu já estou colocando empenho e ação. Agora falta então me tornar forte a ponto de abraçar esse sonho, tá? Sai de uma leitura aqui, em vez de repetir isso, por exemplo, você quer muito uma oportunidade de morar fora do Brasil. E aí eu pergunto, você está trabalhando em estudar a língua desse país que você quer morar? Ou está principalmente trabalhando em inglês, que é uma língua, né, que, vamos dizer assim, é aceita em muitos lugares do mundo? Você está fazendo alguma coisa em prol desse sonho? Porque essa oportunidade pode vir. E você está preparado ou você vai começar a estudar? Então aproveita para você estar caminhando em direção aos seus sonhos, já colocando em prática aquilo que você pede à espiritualidade, mas que depende de você. De ir caminhando, de fazendo aquilo que cabe a você, que está no seu colo, né? Eu vou tirar 3 cartinhas aqui desse meu oráculo particular da Mafalda. Pensamentos obsessivos. Anote suas ideias. Faça as pazes. Dialogue. Aqui, nesse dialogar, ela está de frente para os pais, né? Aqui me lembra muito sobre dialogar com aquilo que eu trago de imagem, da forma que eu vi a criação dos meus pais. Dialogar com essas referências que eu trago no coração, né, que às vezes me deixam estagnada, porque aquela verdade que foi falada para você, que foi passada quando você era criança, era a forma que os seus pais viam sobre a vida deles, não é sobre a sua vida. Então aqui você precisa dialogar com essa verdade que é a sua verdade. A nossa verdade, vamos dizer assim, é a soma da verdade dos nossos pais, né? E depois ela tem que estar coerente com a vida que eu quero levar, que eu acredito que eu tenho condições. Aquela que eu vivi, eu tenho minhas experiências próprias, que às vezes são diferentes dos nossos pais. Então que eu possa tomar as rédeas da minha própria vida, fazendo as pazes com isso que foi passado para mim. As pazes aqui não parece, aqui apesar de poder ser, tá? Mas aqui me vem a energia que tem a ver com essa leitura, com tudo que saiu aqui, é fazer as pazes com aquilo que está na minha mente sobre o que eu aprendi quando eu era criança. Eu fazer as pazes com esses discursos, filtrar que discursos esses são meus também. Ou será que a maior parte desses discursos não falam sobre mim, e sim sobre as pessoas que me criaram, né?
Anote as suas ideias, é o seguinte, quando a gente fala de sonhos, eu sinto que a gente tem um caminhar até que eles cheguem, né? E a gente pode anotar, saiu também, acho que na leitura de hoje ou de ontem, sobre a gente ter um caderninho, fiz uma sugestão aqui de a gente ter um caderno perto da cama, ou utilizar o bloco de notas do celular, de modo que eu possa anotar as ideias que surgirem. Porque tem muito da espiritualidade, dos nossos guias e mentores, que vem através dessas ideias. Então, que eu possa, de alguma forma, ter isso à mão, né, para anotar. Aqui, ela está deitada e estão vindo pensamentos obsessivos, né? E aí eu me pergunto, a gente vai deitar para descansar e naquele momento eu tô ali me dedicando a muitos medos, né? Ela tá sonhando com carneirinhos ali, mas não consegue dormir. Então, quantos desses nossos pensamentos que ficam ali de forma obsessiva na nossa mente, eles falam sobre medos que talvez nem aconteçam. E por isso a questão daquela carta inicial da morte, ou da ideia inicial, se a gente sustenta os nossos sonhos, de eu entender que esses pensamentos obsessivos, eles fazem parte de quem eu sou, só que eles não devem determinar o meu caminho para frente. Se eu entendo que eu tenho mania, por exemplo, de pensar, eu posso anotar num diário todo esse pensamento antes de deitar, para que quando eu deite eu tenha a sensação que eu deixei tudo anotado na minha agenda, de modo que eu não vai esquecer. Então quando eu deito eu falo, olha, tá tudo anotado. Eu trazer na minha rotina, no meu dia a dia, forma de abraçar esses pensamentos obsessivos. Isso aqui é só um lado. Eu posso ter outras coisas que me façam ficar travada, né? Que eu possa não fluir, né? De forma mais leve. Então que eu possa abraçar esse lado que não é tão bonito, que falava inclusive na mensagem inicial, porque isso também faz parte de mim. Mas quando eu sei que eu tenho isso, eu tenho que ter ferramentas então para abraçar. Por exemplo, estava falando com uma amiga hoje que se diz muito esquecida. E aí eu fiquei pensando, o quanto de nós que não tínhamos nas nossas épocas de criança, diagnósticos de TDAH, de autismo, e quantos de nós a gente cresce, né? Passamos para a fase adulta sem reconhecer esses traços em nós e hoje que temos acesso a eles, podemos nos identificar e ver o quanto a gente levou uma vida, às vezes, sem ninguém entender o nosso comportamento, porque não existia, não se falava sobre isso na época. Mas hoje, se por exemplo eu sou uma pessoa esquecida, eu tenho um celular que eu ando o dia todo eu posso configurar um alarme. Eu tenho um relógio, smartphone que eu posso configurar um alarme, né? Eu tenho a minha agenda, eu tenho o lembrete do Google, a agenda. Enfim, hoje eu tenho recursos para me ajudar nessa rotina, nessa minha sombra de, por exemplo, ser uma pessoa esquecida. Eu não estou totalmente entregue a isso porque hoje eu tenho ferramentas que eu posso trabalhar na direção de contar menos com aquilo que eu consigo lembrar, de ter ferramentas perto de mim, que eu entendendo a minha sombra, por exemplo, que falo que vou fazer várias coisas e esqueço, então de anotar, de colocar lembrete. Ou seja, eu não preciso ficar presa ali, né? Enfim, qualquer que seja a sua limitação, eu estava conversando com uma amiga sobre pessoas que têm medo de ficar presas em elevador, de lugares apertados. Por que a gente não pode subir de escada? Será que você está limitado se você subir de escada? O importante é chegar lá no destino. Então, se existe a escada, a ferramenta escada, e você não precisa usar o elevador, por que você não usa a escada até que você trabalhe isso dentro de você e possa então voltar a usar o elevador? Ou seja, aqui me fala de alguma coisa que você tem como limitação e que você pode só ser criativo anotando as suas ideias, né? De modo que você possa usar ferramentas externas para que aquilo não tome você por completo, que seja apenas um dos seus lados, né? Mas que não fale sobre você. Eu vou tirar aqui 6 cartinhas do tarô Vidente da Luz. Vamos ver o que vai sair. Aqui, tarô, a gente quer respostas sobre como não limitar os nossos sonhos, né? Como a gente pode sustentar tudo que a gente deseja viver para se sentir merecedor daquilo que vai chegar na nossa vida, porque já estamos atuando nessa energia.
Então, tarô, o que pode vir aqui para a gente sustentar os nossos sonhos? Carta 8 de copas. A carta 3 de paus. A carta do sol. A carta da justiça. E a carta 7 de copas. Falei que ia tirar 6, né? Vamos lá. A carta 8 de ouros. No fundo do deck, a carta 10 de espadas. Então aqui, nesses 3 casos dessas cartas, há algo parecido, né? As personagens estão de costas para a carta, né? Elas estão de frente para o caminho que elas estão seguindo. Aqui é uma carta de paus, aqui é de copas e aqui é de espada. São elementos diferentes. E saiu a mesma carta, que eu preciso deixar crenças, que eu preciso deixar pessoas e situações para ir em direção aos meus sonhos. Eu preciso dar as costas para aquilo que me estagna. E às vezes não tem a ver comigo. Tem a ver com aquilo que a minha família acha que eu tenho que viver, que a minha família acredita que é o meu caminho, né? Então, se estamos falando aqui, se a gente sustenta os nossos sonhos, quais são as crenças que eu tenho dado ouvido, né? Aqui me fala que depois dessa postura, né, de eu ir em direção àquilo que eu quero, eu vou me encontrar e encontrar o meu caminho. Assim como o sol nos traz clareza, eu vou perceber isso, né, de acordo com aquilo que eu estiver vivendo, e vou poder me abrir àquilo que a vida está me mostrando que é o meu caminho. Olha que carta colorida. Ela está totalmente entregue, de peito aberto, né? Aquilo que está se apresentando para ela. E isso é justiça. Essa justiça vai ser feita na sua vida para que você possa seguir esse sonho, para que você possa ter força. Aqui, não sei se vocês reparam, essa justiça aqui de baixo, ela está de olhos abertos. Vou tentar deixar assim. Ela está de olhos abertos. É um olho um pouco assustador, que eu sempre que eu olho para essa carta me lembra aqueles filmes de terror. Mas aqui me fala somente que ela está de olhos abertos. Então a justiça, ela vai vir na sua vida quando você abandonar, quando você for em direção aos seus sonhos, manifestar aquilo que você quer, primeiro fazendo esse planejamento do que você precisa levar, do que você precisa, né, ir com você. Aqui de você, ela deixa aqui uma copa aqui atrás, mesmo aquilo sendo algo especial para ela, ela vai em direção à luz. Ela vai confiante. Ela está de vestido branco, que é algo pacífico. Ela não deixa isso com a guerra. Ela vai feliz e segura que lá está aquilo que ela alcança. E mesmo que ela tenha que deixar pessoas ou situações que são muito fortes para ela, emocionais, ela vai nada segura mais ela, porque ela já manifestou. Está aqui manifestado nesse fogo. Aqui, ó, tem 2 tochas de ação, de algo que vai começar. Aqui também. Aqui ela está indo em direção ao mar. Ela já tem a ferramenta. Então ela já está na direção daquilo. E mesmo que os seus pensamentos sejam conflitivos, ela sabe que isso faz parte dela também. Aqui eu falo da necessidade da primeira carta de a pessoa se transformar. Aqui ela abraça quem ela é. Se ela tem pensamentos conflitivos que trazem angústia, ela vai a si mesma. Ela só não deixa se paralisar porque ela sabe que também isso aqui faz parte dela. E ela segue. Ela está aqui com esse vento no rosto, leve, indo somente ela, sem levar mais nada. Então essa necessidade que aparece para mim nessas 3 energias, embaixo o que tem, ó? Embaixo, As de Copas. Essa coisa que está, esse sonho que está para se manifestar, ele vai trazer olha só essas 2 cartas, vê se elas não conversam. Olha que carta, né? Eu estou aberta àquilo que eu planejo, que eu projeto, que eu sonho. Porque eu sei que eu faço parte do mundo, o universo, está tudo interligado, as forças da natureza, está tudo interligado. E quando eu transmito a luz, né, os meus planos, aquilo que eu quero alcançar, parece que isso vem de volta nessa clareza muito grande, que é o sol. E vem reforçado aqui pela justiça. E aqui, claro que foi necessário fazer escolhas. Foi necessário parar e pensar quais dessas copas
me faziam ir na direção dos meus sonhos. O que eu precisei não escolher? Aqui, ó, a água tá fluida. Mesmo tendo aqui uma copa, ela não deixou de permitir que a água fluísse. E o quanto isso fala sobre as minhas emoções, que essas escolhas, mesmo parando um tempo para me planejar, né, para ir na direção daquilo que eu quero alcançar, porque a carta de paus ela fala sobre ação. Eu precisei de um tempo aqui, mas eu fiz as minhas escolhas. Eu sabia que talvez se eu tivesse que morar num outro país, eu tivesse que deixar pessoas que eu amo aqui, nesse país onde eu moro, onde eu nasci. Eu tivesse que deixar um trabalho aqui para entrar em outro que eu vou ser mais valorizado, que eu vou ter maior chance de me tornar aquilo que eu desejo. Eu preciso deixar para trás, para abraçar o novo. E não quer dizer que aquilo não seja bom. É sim, só que eu tenho alguma coisa melhor. Aqui, eu não sei se vocês acham isso aqui. Aqui parece uma cobra, tá vendo? Só que essa asa aqui eu não sei de quem é. Não sei se é dessa cobra. Aqui, ó. Existiu uma necessidade de eu ter acesso aos meus sentimentos, aquilo que eu carregava comigo. A asa me lembra a necessidade de eu voar, né? De eu ir na direção daquilo que eu quero. E a cobra aqui nesse sentido para mim, se não é uma cobra, eu tô vendo uma cobra, de eu me transmutar, de eu trocar de pele, de eu deixar morrer os conceitos que eu tinha que não eram meus e que me travavam de ir na direção dos meus sonhos ou de não sustentá-los, como eu falei na mensagem inicial. Então aqui pede que você se transforme, que você faça as suas escolhas sim, mas não impeça de sentir as emoções que vão trazer esse momento dessas escolhas. Seja abandonando as pessoas que eu amo, seja abandonando a empresa que tanto me acolheu, porque agora eu estou indo na direção dos meus sonhos. Isso requer que eu faça escolhas. Não quer dizer que são melhores ou piores, mas requer que eu faça. E aqui eu tive tempo para isso. Olha quantas jornadas, olha quantas fases eu precisei viver. Olha quanto eu precisei transmutar em mim. Olha quanta coisa eu nutri durante esse tempo todo. Olha o quão farta a minha vida é. Só que eu preciso seguir. E ela nessa vela verde, que fala muito sobre a nossa cura, aqui também, né? Aqui também tem plantas aqui. E que eu precisei fazer curas durante essa jornada toda para poder deixar talvez esse lugar que eu estive há tanto tempo que me acolheu, mas que agora os meus sonhos não estão ali. E aí a pergunta volta, você sustenta esse deixar e dar as costas para as coisas que você também ama para ir na direção dos seus sonhos? Essa é a pergunta que você precisa se fazer. Eu vou tirar 3 cartas aqui do Lenormand. Baralho, por favor, fale pra gente sobre os nossos sonhos. Como fazer para que eles se realizem? O que eu preciso, baralho, deixar para trás? O que eu preciso deixar para trás para ir na direção dos meus sonhos? A carta do buquê. A carta do cavaleiro. A carta das montanhas. E no fundo do deck, a carta do urso. Então aqui, se a pergunta é o que eu preciso deixar para ir na direção dos meus sonhos, eu preciso olhar para frente. Eu preciso olhar na direção daquilo que eu quero alcançar. O cavalo está indo para cá, ele está olhando para trás, para o passado. Eu não vou ter respostas no meu passado e nem nas condutas que me enraizavam, por exemplo, paralisavam. Eu tenho que olhar para frente, então eu tenho que parar de olhar para trás, porque eu sei que aquilo que eu preciso deixar para trás já me trouxe muita prosperidade, já fez parte da minha vida, já coloriu a minha vida, mas eu preciso deixar isso porque eu também vou construir isso aqui em outro lugar. Então, se aqui a gente pergunta para o Lenormand o que eu preciso deixar para trás e vem o buquê, quer dizer que tudo aquilo que eu construí deu flores. As relações, os empregos, as pessoas, os amores, minha família. Eu deixei flores perfumadas. Eu deixei para trás aqui flores, sementes plantadas, raízes. Foi isso que eu deixei para trás. Então eu preciso entender que isso aqui, isso vai me acompanhar em qualquer lugar. Isso vai me acompanhar para onde eu for, porque eu também vou fazer esses novos amigos para onde eu for. E apesar de essas montanhas parecerem intransponíveis, elas parecem inclusive cactos, né? Como se fossem grandes montanhas de cacto. Imagina o quanto a gente
poderia se ferir subindo essas montanhas. Mas aqui me fala sobre a necessidade de eu ir para além do que eu consigo enxergar, de dar a volta se for necessário, mesmo que eu aumente o tempo, de eu deixar essas nuvens passarem para que eu tenha uma visão clara, mas que eu não vou deixar de caminhar. Entende? Aqui também me fala, o cacto, ele lembra aquela flor, aquela planta que tem água dentro dela, por isso ela precisa ser regada menos do que as outras. Aqui me fala desse mar, dessa água que você leva em si, que fala sobre as suas emoções, do quanto você é uma pessoa emotiva e sensível, né? E que doou tanto para tantas pessoas. Agora pegue a sua água e deixe que ela flua na direção dos seus sonhos. Então você precisa abandonar esse medo, deixar de ser enrijecida, de cabeça fechada, de uma pessoa difícil, né? Deixar porque esse conceito é o que as pessoas tinham de você. Para de se questionar. Não precisa pensar mais, você já planejou aqui, olha o tanto de cartas que você tem de alguém que vai na direção dos sonhos, olha, só para lembrar. São 3 cartas de naipes diferentes. Você precisa dar as costas para ir na direção dos seus sonhos. E aqui, deixando de ser rígida, de ter conceitos não tão flexíveis, né, de pensamentos teimosos, né? Também lembra isso, a energia do urso. Para quê? Para que eu vá na direção, embaixo dele, ó. Tem a carta da carta, tem o anel. Talvez para esse novo lugar que eu vá, ó, tem até, aqui me veio a energia de filhos. Então vai vir uma comunicação de uma possibilidade de criar vínculo e vida em outro lugar. E talvez essa mudança me traga filhos. Aqui, embaixo a carta da cobra, de novo, que saiu aqui, né? Em alguma saiu uma cobra. Eu preciso transmutar as ideias, né? Que eu trazia em mim, que me enraizavam. Agora eu preciso ser leve, como a água, fluida, para que eu possa fluir na direção dos meus sonhos. Para finalizar, vou tirar uma carta desse oráculo lindo, Crazy Sexy, Love Notes. Vamos ver o que vai sair aqui. Aqui, Believe. Acredite, sonhe, se entregue a essa aventura. Isso aqui não existe, né, o unicórnio, mas o quanto dessas fantasias, desse acreditar, de eu confiar, né, de eu me vincular aqui à minha espiritualidade, de sentir a energia, para onde eu tenho que caminhar, de ser guiada pelas estrelas e pelos meus mentores, de pisar nessa grama verde que também fala sobre os meus sonhos. Eu preciso acreditar que esse sonho está onde a vida está me levando. E se for necessário, eu preciso deixar para trás aqui dele, ó. Ele está indo em uma direção, né? Como essa carta aqui. Eles estão na mesma, né, direção. Só que olha para o passado e você. Esquece o passado. Ele serviu você até agora. Agora você precisa seguir adiante. Na direção desses sonhos. Sendo guiado pela espiritualidade. Que mensagem linda, gente. Eu deixo vocês aqui. Espero que essa mensagem tenha trazido um entendimento. Para mim, me trouxe muitos insights. E que vocês possam seguir nas suas vidas com esse entendimento de que eu tenho um sonho, eu posso realizar esse sonho, mas eu sustento. É essa mensagem que eu deixo para vocês. Um grande abraço, beijo para todos e até a próxima.